Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Nele eu te mostro como é fácil matemática e como a gente pode aprender matemática com prazer, tá bom? E se você é professor e quer ensinar matemática de uma forma agradável para os seus alunos, de uma forma prazerosa e de uma forma com que ele realmente aprenda, não apenas decore, segue as minhas dicas. Também, se você é pai e mãe e quer aprender para ensinar os seus filhos, segue as minhas dicas que eles vão gostar, eu tenho certeza, tá bom? Bom, no vídeo de hoje, nós vamos ver fração própria, imprópria e fração aparente. De repente, no primeiro momento, você acha que não tem importância saber isso, né? Mas tem sim, principalmente para as crianças, porque elas precisam entender o que é uma fração e como nós definimos uma fração, tá bom? Eu peço que, se você gostar desse vídeo, que você curta, que você compartilhe com as pessoas que você acha que serão beneficiadas com ele. E também te peço que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações, porque eu tenho postado vídeo toda semana e aí você vai receber a notificação de um vídeo novo. E se te interessar, você assiste e aí curte também, tá bom? Pode deixar seus comentários. Se você quiser alguma dica, pode me perguntar, tá bom? Não tem problema. Vamos lá? Nós vamos começar então com a definição de fração própria. Quando que uma fração é própria, né? Como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou reconhecer uma fração própria? Então, sempre que o numerador for menor que o denominador, nós chamamos essa fração de fração própria. Essas são as frações mais fáceis de entender, né? Principalmente para as crianças. Por quê? Porque nós pegamos um total. Neste caso, eu trouxe uma figura, né? Eu trouxe essa barra e essa barra está dividida em quatro partes iguais. Então, é muito importante nós falarmos, principalmente para os pequenos, que quando nós estamos lidando com frações, nós fazemos divisões em partes iguais. Então, essa barra aí está dividida em quatro partes iguais, tá bom? E dessa barra com quatro partes iguais, eu vou pintar aqui de preto três partes. Então, uma, duas, três. Lembrando que eu pintei três partes de quatro partes, tá bom? Aí a gente pede assim para o aluno: represente a parte pintada da figura em forma de fração. Então, você tem que falar para o seu aluno quantas partes você dividiu, em quantas partes iguais nós dividimos ou você dividiu essa figura. Essa figura foi dividida em quatro partes iguais. A divisão das partes é sempre o valor do denominador, que é o número de baixo, tá? E aí, e quantas partes nós pintamos? Três. Então, para representar em forma de fração, nós dizemos que nós pegamos três partes de 4. Então, essa barra é a parte pintada, representada na forma de fração, representa três partes pintadas de 4. Então, são 3 quartos. Vejam que esse é um exemplo de fração própria, porque nós pegamos um total e pegamos apenas uma parte desse total. Então, nós pegamos um total, dividimos este total, que era uma barra inteira, nós dividimos em quatro partes iguais e pegamos apenas três. Então, nós pegamos três partes de 4. Fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. Agora, nós vamos ver, então, a definição de fração imprópria. Se a fração própria nós tínhamos o numerador menor que o denominador, na fração imprópria nós temos o inverso. Na fração imprópria nós temos o numerador maior que o denominador. E agora complicou tudo, principalmente na cabeça dos pequenos. Por quê? Quando nós ensinamos frações para os nossos alunos, nós sempre mostramos para eles que uma fração ele é uma parte de um total. Aí a gente pensa assim: se o numerador for maior que o denominador, vou te dar um exemplo aqui, tá bom? Por exemplo, 20 sextos. Aí o aluno vê essa fração, 20 sextos. Ele se pergunta assim: mas como que eu posso ter 20 de 6? Como é que eu posso ter pego 20 partes de 6? Hoje de manhã eu dei aula para uma menina, o nome dela é Sofia. E ela falou assim para mim: ô tia, eu não consigo entender por que que numa fração o numerador é maior que o denominador. Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu não consigo enxergar essa fração? Eu não consigo entender como que uma fração tem um numerador maior que o denominador. Aí eu falei para ela: ah, então a tia vai te mostrar. E aí eu mostrei para ela exemplos semelhantes ao exemplo que eu vou te mostrar agora, tá bom? Então, para os adultos, de repente, isso seja fácil, né? Mas para uma criança isso não é fácil. Não é fácil entender como nós pegamos 20 partes de 6.
Como é que eu vou pegar 20 de 6? Se eu só tinha 6, como é que eu peguei 20? Então, vamos ver como é que a gente faz isso, tá bom? Eu vou apagar aqui o 20 sextos e vou te mostrar. Bom, como é que a gente vai apresentar, então, para as crianças uma fração onde o numerador é maior que o denominador? Eu prefiro mostrar sempre através do desenho. Depois que ele compreende bem através do desenho, a gente pode seguir muitas vezes sem desenho, mas primeiro ele tem que assimilar aquilo através do desenho. Bom, então eu peguei aqui 3 barrinhas azuis. Essas barrinhas azuis estão todas pintadas, então significa que eu peguei 3 barrinhas inteiras. Eu peguei a primeira barrinha toda, a segunda toda, a terceira toda. E vejam que a quarta barrinha eu só pintei a metade, tá bom? Então, assim, ó, as barrinhas pintadas representam o inteiro. Representam, vamos supor que sejam barras de chocolate. Nós temos ali 4 barras de chocolate, sendo que 3 delas estão todas pintadas, tá bom? E uma delas está pintada pela metade. Neste caso, nós podemos dizer assim, ó, que temos, se eu tiver que representar esse desenho todo em uma única coisa só, tá bom? Eu vou dizer assim, ó, que eu tenho 3 inteiros, 3 inteiros, vou botar aqui 3 inteiros, e, bom, tenho 3 barrinhas inteiras e uma eu só tenho pela metade. Você consegue enxergar que eu pintei apenas a metade, né? Então, uma delas eu só tenho essa fração aqui, ó. Essa barrinha aqui, ela representa uma parte de quantas? De 2. Eu peguei aquela barrinha, dividi em 2 partes iguais e pintei apenas uma, tá bom? Então, ela representa uma parte de 2. Então, neste caso, nós temos 3 barras inteiras, pintadas inteiras, e um meio e uma barra com meio. Como é que a gente representa isso, né? Na verdade, a gente representa isso em forma de número misto. Então, nesse momento onde a gente apresenta para o aluno a fração imprópria, a gente também tem que apresentar paralelamente os números mistos. Então, como é que a gente representa em número misto esses 3 inteiros e um meio? Nós representamos assim: 3 inteiros e um meio. Isso aqui é um número misto. Bom, então, falamos em número misto, mas a gente ainda não viu a fração. Vamos ver a fração. Aí, o aluno vai aprender, ou já aprendeu antes de ver a fração dessa forma, dessa forma de fração imprópria, tá bom? A ordem, a sequência, né, é o professor que decide, tá bom? Então, ele tem que aprender a transformar o número misto numa fração. Então, nós pegamos e multiplicamos aqui, e o resultado nós somamos com o de cima. Então, multiplicamos com o de baixo e somamos com o de cima. Vou passar um verdinho aqui para ficar mais forte. Bom, então eu vou fazer 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, esse número misto se transformou em 7 inteiros, em 7 meios. Bom, repetindo, eu tinha 3 barras todas pintadas de azul e uma barra pintada apenas a metade. Eu observei então que eu tinha 3 barras inteiras, então eu escrevo 3 inteiros. E a outra que não está pintada inteira, como é que eu represento? Eu olho para ela e vejo que fração está pintada. Ah, está pintada a metade. Então, como é que eu represento a metade? Uma parte de 2, um meio. Então, 3 inteiros e um meio. A representação de número misto é essa aqui, tá bom? Então, ó, o nome é número misto, onde eu tenho uma parte inteira e mais uma parte fracionária, tá bom? Então, 3 inteiros e um meio. Como é que eu transformo esse número misto numa fração imprópria para eu conseguir enxergar essa fração, tá bom? Eu multiplico o denominador com a parte inteira, depois o resultado eu somo com o numerador. Então, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, isso gerou a fração imprópria 7 meios. Então, essa é a fração gerada por esse número misto, tá bom? Então, vejam que neste caso, eu consegui encontrar uma fração onde eu tenho o numerador maior que o denominador. Então, vocês viram como é importante mostrar para o nosso aluno por que que uma fração, de que forma eu tenho uma fração onde o numerador é maior que o denominador? Toda fração que for uma fração imprópria, ou seja, toda fração que tiver um numerador maior que o denominador, ela é
um número misto. Então, quando a gente transforma em número misto, a gente consegue visualizar, a gente consegue enxergar esse detalhe que é muito importante, tá bom? Agora eu vou te mostrar, então, as frações aparentes. Vamos lá. O que é uma fração aparente, né? Uma fração aparente é quando o numerador é divisível pelo denominador. Ou seja, uma fração aparente é uma falsa fração. Por que ela é uma falsa fração? Por exemplo, peguei 3 exemplos ali para a gente ver. 36 quartos, 25 quintos e 27 terços. Então, lembrando da definição, a fração aparente é quando o numerador é divisível pelo denominador. 36 é divisível por 4, porque na tabuada do 4 nós temos o 36. 36 dividido por 4 dá 9. Então, vejam que isso era uma falsa fração, porque na verdade é um número, né? Não é um número inteiro, não é uma fração. 25 dividido por 5. Nós temos o 25 na tabuada do 5, porque 5 vezes 5 é 25. Ah, então 25 dividido por 5 é 5. Então, também é uma falsa fração, tentou nos enganar, mentindo que era uma fração e não era. Bom, 27 terços, o 27 está na tabuada do 3, porque 9 vezes 3 é 27. Então, também é uma falsa fração. Bom, então nós vimos na aula de hoje a fração própria, a fração imprópria e a fração aparente. Lógico, a mais fácil de todas é a fração aparente, né? Que ela nos engana tentando parecer uma fração e não é. Bom, a fração própria é a fração mais fácil de interpretar, porque nós pegamos uma parcela de um total, de um todo, e a fração imprópria, ela é aquela que dá uma confusãozinha na nossa cabeça, na cabeça das crianças, porque nós não conseguimos, às vezes, mostrar para a criança como que pode o numerador ser maior que o denominador. Como é que eu posso ter uma fração 20 sextos? Como é que pode eu pegar 20 partes de 6? Não tem como. Então, a gente transforma em número misto, a gente faz os desenhos e consegue mostrar para a criança como é que isso acontece. Então, lembrando, a fração imprópria, ela sempre é um número misto. Ela é composta por uma parte inteira e uma parte fracionária, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, pode fazer alguma pergunta se você ficou com alguma dúvida. Se quiser um vídeo específico, me fala nos comentários que eu gravo para você, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!